a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e Dr. Don Paul Gray com você. Estamos muito felizes de ter você conosco. Se você tem nos acompanhado por um tempo, sabe que estamos estudando o Espírito Santo e esse grandioso 9º capítulo de Atos fala da salvação de um homem que mudou o mundo. Com a ajuda de Deus, é claro, quem mudou o mundo foi o Senhor através dele, mas chegaremos na parte onde ele foi batizado com o Espírito Santo em breve. Não diz muitos detalhes, mas diz um pouco. Vamos começar no versículo 6, a não ser que alguém tenha mais um comentário, pode falar agora. Uma coisa que eu vejo que ressalta aos olhos é quando Jesus diz, você está me perseguindo. E acho que isso mostra que ele pensou que estava fazendo o que era certo e apoiando o caminho que Deus escolheu. Mas acho que ali solidificou o fato de que você estava perseguindo a mim, não quem você pensa que está perseguindo. E nós temos que ver que Jesus levou para o lado pessoal. Você está me perseguindo. Quando persegue o meu povo, persegue a mim. É isso aí. É verdade. Qualquer coisa feita de maneira negativa contra um filho de Deus é feito contra Deus. Sua visão de Jesus mudaria imediatamente, pois ele estava perseguindo Jesus antes e odiava o nome de Jesus, como mencionamos. Ele odiava esse nome. Aí Jesus fala com ele e fala assim, por que é que você está me perseguindo? Eu sou Jesus, que você está perseguindo. E a visão de Paulo e a visão de Jesus que Paulo tinha seria mudada imediatamente. Ele via Jesus como um impostor, agora viu ele como Senhor. E, em um instante, a concepção que ele tinha de Jesus mudaria completamente. Jesus já não era mais um impostor, agora era o Messias, Senhor e Salvador. Muito bem. Leia o versículo 6, pois vai de acordo com o que o Bob está dizendo, Lauren. E ele, tremendo e atônito, disse... Ele ficou atônito e chocado. Senhor, que queres que faça? Foi aqui que Paulo foi salvo. Aqui, ó. Quando perguntou, Senhor, o que queres que faça? Foi aqui que Paulo foi salvo. Pode terminar o versículo, Lauren. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Era o plano de Deus para Paulo, que de fato mudaria o mundo. Quando ele falou, Senhor, e não foi só uma maneira de dizer com respeito, mas ele reconheceu quem Jesus era, que ele era Senhor, era Deus, e ele reconheceu isso. E foi bem aí, eu acho, quero que vocês opinem. Acho que foi ali que ele foi salvo, porque quando Ananias, e vamos ler isso depois, chegou até ele para orar, chamou ele de irmão Saulo, significando o Espírito Santo não teria feito aquilo se ele não já estivesse salvo. Acredito que uma visão simples do que quer dizer nascer de novo deve ser discutida. Você não precisa de conhecimento ou de um grande entendimento sobre a teologia. Paulo, de uma certa maneira, tinha isso. Mas a única coisa que você precisa é ter fé em Jesus Cristo como Salvador, que você o aceita. E agora tudo que Paulo tinha escutado dos cristãos que ele estava perseguindo, tudo que Paulo viu, se juntou com esse evento que estamos discutindo desde os últimos programas. E ele exibe fé aqui. Essa é uma expressão de fé, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Vejo arrependimento nessa declaração, conversão nessa declaração, fé nessa declaração, tudo aceitando o que foi dito para ele. Eu não estou negando, eu reconheço que estou errado, que ele estava perseguindo a Cristo e depois pergunta, Senhor, o que eu devo fazer? Ele exibe arrependimento, exibe fé
E é o que você precisa para ser salvo. Uma pessoa precisa saber que é culpada, que é um pecador e colocar sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Quando esse é o critério, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi o que Paulo escreveu em Romanos 10 mais tarde. Nascer de novo é a coisa mais fácil do mundo, mas ao mesmo tempo a mais difícil do mundo. Se a pessoa não cede, como você falou, é o que Deus quer, que a pessoa ceda para Ele. E que você entenda, colocando em palavras ou não, Paulo não disse, Senhor, eu tratei o seu povo muito mal, não mencionou isso, mas disse, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E quando uma pessoa não quer entregar o pecado que está em seu coração, isso é um problema. Existem muitas pessoas que vão aceitar Jesus no altar, mas não são salvos, porque não querem entregar o pecado ao que estão fazendo e sabem que é pecado, que está errado. Na noite que você foi salvo, lendo a Bíblia, se você tivesse falado, mas quero continuar tomando meu uísque, ou continuar fumando maconha, você não poderia ter sido salvo. Nada disso passou pela minha cabeça. O poder de convicção do Espírito Santo vem sobre a pessoa e você só quer endireitar sua vida com Deus. Você não pensa em casos específicos ou no que você tem que fazer? Você não, mas muita gente pensa nisso. Eu acho que isso evita que a pessoa demonstre fé. As pessoas não querem largar certas coisas que gostam, que amam fazer e sabem que está errado, e não podem ter a salvação e aquilo ao mesmo tempo. Olha, é difícil imaginar alguém debaixo do poder de convicção de Deus. Acho que podemos pensar em várias horas onde homens fizeram isso e não querer se entregar, não ter o desejo de se entregar, não ceder por causa de algo assim. E sabemos que isso já aconteceu, mas para mim não faz o menor sentido. Sinceramente, isso é verdade. Olha, com Demas, que viajou com Paulo e era um cooperador do apóstolo Paulo na obra. E no fim da vida de Paulo, ou mais ou menos naquela época, abandonou Paulo e Paulo falou que ele amou esse mundo. Me abandonou amando o mundo presente. Então ali estava um homem que viajava com o apóstolo Paulo e provavelmente pregava a mensagem da cruz, mas abandonou porque havia uma atração pelo mundo ali. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Mas estou falando de uma pessoa que estava salva e não uma pessoa que inicialmente estava para receber a Cristo, mas essa atração pode ser tão forte que até uma pessoa que está salva por anos, que já experimentou a graça de Deus. Mas olha, sem a ajuda do Espírito Santo e a graça de Deus, todos nós somos suscetíveis a ser arrastados sem a ajuda de Deus. Mas isso acontece. E estou pensando agora, pensando em uma jovem, alguns anos atrás, que ela, não vou entrar em detalhes de onde ou quando, mas ela já era crente e veio de outro estado, estava com dificuldades com bebidas e indo para festas do mundo e com drogas também. E aconselhando ela sobre isso, ela me falou que o pastor de jovens que ela tinha, durante a adolescência dela, que todos eles disseram para ela que beber e até ir para boates e festas mundanas não tinha problema nenhum, porque Deus a amava e ela amava a Deus e estava tudo bem. Só vem para a igreja, mas isso não tem problema, porque Deus ama você, você ama Deus, então não tem problema. E isso foi colocado na mente dela, e eu nunca vou esquecer isso, porque eu estava falando com alguém que no sistema de crença dela não era só assim uma rebelião, ainda que isso estivesse envolvido,
Mas no sistema de crença dela existia essa verdade que um pastor de jovens falou para ela que não tinha problema beber, como crente, não tinha problema fumar ou ir para as boates ou as festas de músicas seculares. Não havia problema. Se você ama Deus, Deus te ama e você vai para a igreja, não tem problema. E o que aconteceu com ela? Qual foi o resultado? Ela me disse que isso aconteceu aqui. Ela disse que esse foi o primeiro lugar aonde ela esteve que ministros disseram para ela que isso era errado. Rapaz, olha só, a igreja está em um estado terrível. Para ser sincero, viu? Ela chegou a aceitar a Jesus. Eu acredito que ela estava salva, não duvido da salvação dela. Acho que ela... Não quero dizer que ela não era salva, deixo isso nas mãos do Senhor. Mas quando eu falei com ela sobre isso, houve uma convicção no coração dela e ela fez isso de novo e acredito que houve uma convicção, um arrependimento genuíno no coração dela, mas eu não sei aonde ela está hoje espiritualmente falando, mas sei que foi o que ela aprendeu e porque ela aprendeu aquilo, era o que ela fazia. E é terrível, mas essa é a condição na qual muitos cristãos estão hoje. Ministros dizem para eles que não tem problema. Esse é um grande problema na igreja moderna e é por isso que falamos pouco disso ontem à noite. Porque a palavra de Deus não está mais sendo pregada. E olha, ninguém diz isso é certo, isso é errado, isso é pecado e isso é justiça. Muitas igrejas não mencionam isso. E você mencionou em um programa passado que hoje ninguém mais prega sobre o inferno. E não quer dizer que o inferno não é real, ele é real. E precisa ser pregado, tem que ser pregado. Vamos para um intervalo, voltamos já já, não saia daí.